Olá, saudações. O conteúdo de hoje, mito e razão, pode ser entendido por muitos como a aula 1 de filosofia. Quando você entende que esse conteúdo é aula 1 de filosofia, é porque você entende que filosofia é uma aula de história da filosofia, que é algo que eu, por exemplo, eu discordo. Mito e razão é um tema para a gente entender a origem da filosofia de um ponto de vista histórico. E atrás disso tem uma série de pressupostos, uma série de ideologias que pode ser discutido em outro momento. Mas aqui a gente vai tratar do tema mito e razão, também conhecido como mito e logos, a passagem da mitologia à filosofia, seja como for, é a reflexão de uma transformação histórica, de uma maneira de explicar a realidade, de explicar o mundo de um ponto de vista tradicional, de um ponto de vista cultural, religioso, a passagem dessa maneira de explicação para uma explicação supostamente racional, científica e metodológica. Vamos lá, comecemos. O mundo, ele é caótico e ele tem uma série de informações, valores, as relações entre os homens, a relação do homem com a natureza, a cultura, a religião, tudo isso está incorporado na mitologia, que é a forma primordial de explicar o que é a realidade, de confortar o homem dentro do caos. Não por acaso, a gente vai ler agora o início de um livro que é chamado Teogonia, escrito por Hesíodo, escrito sim, é a nossa maneira de dizer. Porque quando a gente vai refletir sobre o tema da mitologia, um assunto que não pode deixar de ser mencionado é que o conhecimento mitológico ele era transmitido oralmente. Não se sabe se no período que Hesíodo viveu, ele registrou por escrito, não se sabe se foi registrado por escrito posteriormente. Muito provavelmente sim. Muito provavelmente no período de Hesíodo, assim como no período de Homero, que eram próximos, né, o período que eles viveram, o conhecimento mitológico ele era transmitido oralmente. Mas, de qualquer maneira, esse conteúdo chegou a ser registrado por escrito e a gente vai ler aqui o início da obra Teogonia, que significa literalmente a origem dos deuses. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens. Todos ele doma no peito e o espírito e a prudente vontade. A minha leitura dificultou um pouco mais esse trecho que já não é fácil de entender, mas fica aqui o exemplo de como as informações mitológicas, originalmente, não eram como hoje os jovens recebem essas informações mitológicas através de representações, de animes, de filmes, tudo muito colorido, pintado, e aí tem uma série de informações de detalhes dos deuses. A origem da mitologia grega remonta a Hesíodo e Homero. Posteriormente, especulou-se, inventou-se muitas informações sobre as características dos deuses, o parentesco deles, os atributos, os poderes, mas se você tem interesse genuíno na mitologia grega, os autores que você tem que se interessar são Hesíodo e Homero. O Hesíodo escreveu a Teogonia e um outro livro chamado Os Trabalhos e os Dias, e Homero é o autor de a Ilíada e a Odisseia. E por que há uma confusão
entre os estudantes que identifica a filosofia com a mitologia. Por que há essa confusão? Eu tenho algumas hipóteses. A primeira hipótese é que nas representações mitológicas, os deuses, os guerreiros, eles aparecem estilizados, remontando muito mais à cultura grega do que a diferença entre mitologia e filosofia. Então, olha só, nós temos aqui 4 representações, 2 delas se referindo à mitologia e 2 delas se referindo à filosofia. Eu acho que esse tipo de representação causa uma certa confusão na cabeça do jovem que está iniciando esse tipo de estudo e identifica que a filosofia é um estudo de mitologia, quando na verdade não é bem isso. E a gente vai procurar entender um pouco mais as semelhanças e diferenças entre a mitologia e a filosofia. A mitologia, historicamente, vem antes da filosofia, vem antes da ciência, vem antes da literatura, vem antes da arte, mas ela englobava todos esses saberes, todas essas formas de conhecimento. E gradativamente foi tendo uma emancipação das formas de conhecimento específicas. A primeira ramificação é entre a mitologia e a filosofia. Depois, dentro da filosofia, há uma ramificação da filosofia com os outros saberes específicos, história, geografia, biologia, química. Então, a mitologia é como se fosse a origem primordial de um impulso humano em querer explicar a realidade. Mas esse impulso não tinha pressupostos, não tinha metodologia de como seria feito. A mitologia é um passo seguinte, já cria-se alguns parâmetros, inclusive tem uma separação um pouco artificial de que a filosofia seria a razão e a mitologia não tem a razão. E não é exatamente isso, é que a mitologia englobava todas as formas de saber e a filosofia já é o início de um desmembramento do caos, digamos, original, para formas específicas de saber. Que, inclusive, isso chega ao extremo, né, de uma fragmentação total do conhecimento, que é algo também bastante questionável. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, voltando, a mitologia é o impulso inicial do humano em querer explicar, entender a realidade, e ali estava englobado tudo que nós conhecemos hoje e identificamos como formas de conhecimento diferentes. E entre tantos mitos que eu poderia mencionar, eu vou mencionar um, que é o mito do Édipo, o Édipo Rei. E tem uma razão específica para eu mencionar o mito do Édipo, que o mito do Édipo é associado algumas vezes com o mito do filósofo. E por quê? Bom, o Édipo, nessa imagem aí que está representada, que foi extraída de um vaso da antiguidade, o Édipo está conversando com a Esfinge. A Esfinge era um monstro mitológico que amaldiçoava a cidade de Tebas desde a morte do antigo rei Laio. E o Édipo, ele conseguiu decifrar os enigmas da Esfinge e se tornou o rei de Tebas. E o Édipo era um rei muito seguro de si e orgulhoso do conhecimento que ele tinha. E ele foi o responsável por desvendar um mistério que estava causando problemas na cidade de Tebas. Segundo o oráculo, a Tebas estava tendo um problema porque o antigo rei Laio tinha sido assassinado e a morte dele não tinha sido vingada. No ímpeto de solucionar esse mistério, o Édipo descobre que ele tinha matado o próprio pai e casado com a própria mãe. O próprio pai dele era o antigo rei Laio, e a mãe dele era a rainha Jocasta, com a qual ele estava casado e teve filhos com ela. Então esse é o mito do Édipo. E por que é associado o mito do Édipo com o filósofo? Porque o filósofo tem a pretensão de conhecimento e é observado muitas vezes que enquanto
o filósofo almeja conhecimentos grandiosos, ele não tem tanto conhecimento de questões um pouco mais simples, como ele mesmo. E tem também, né, a anedota que conta que Tales de Mileto estava lá especulando sobre as estrelas e caiu num buraco, ou seja, estava preocupado com coisas tão grandiosas e não era capaz de observar o local que andava. Mas é o seguinte, ainda nós não iniciamos aqui na minha apresentação o início da filosofia. Eu estava aqui mencionando um mito que é anterior ao surgimento da filosofia, e ele foi exposto, ele foi registrado em uma tragédia grega de um tragediógrafo chamado Sófocles. E o conhecimento mitológico, ele ficou registrado nas epopeias, nas obras do Hesíodo que eu mencionei, nas tragédias gregas, e por volta do século VI a.C. inicia-se a filosofia. Um dos objetivos principais desse vídeo é entender as semelhanças e diferenças entre a mitologia e a filosofia. Eu estava aqui me concentrando mais em explicar um pouco sobre a mitologia e mencionei dentro da mitologia o mito do Édipo. E aqui tem uma representação, né, um pouco mais assim, atrativa para os jovens do Édipo Rei, que ele, no final do seu drama, ele fura os próprios olhos e sai vagando, né, pela cidade. E entra em jogo, então, os filósofos. Depois eu vou deixar um link aqui para as pessoas interessadas. Tem um vídeo do Monty Python que chama-se o Jogo dos Filósofos, vale a pena vocês assistirem. Bom, entra em campo os filósofos. E aí, para quem já estudou um pouco mais de filosofia, sabe que dentro da obra de um dos principais filósofos da antiguidade, o Platão, tem o mito da caverna. E aí fica esse questionamento. Então, filosofia estuda o mito. Não é esse tipo de associação tão imediato. Bom, a gente estava aqui falando de mitologia. Um dos principais filósofos da antiguidade menciona um mito dentro da obra dele, mas isso não significa que filosofia e mitologia estejam intimamente relacionados dessa maneira. Até porque Platão usa esse mito para promover uma reflexão sobre o que é realidade e o que é a aparência da realidade, certo? E mencionando bem rapidamente, tem também a ideia de que esse senhor aí, o seu Jair, ele é um mito. Então, no final, a gente vai entender como que a gente pode conceitualizar esse mito que é referido ao seu Jair. Mas antes disso, eu vou mencionar ainda um outro filósofo que usa um mito. Né? Ele usa, na verdade, uma linguagem pouco literária, um pouco lendária, para também promover uma reflexão. E este filósofo que eu estou me referindo agora é um filósofo muito mais recente. Enquanto eu me referi ao Platão, que é do século IV a.C., o Platão estaria entre o século V e IV a.C., esse filósofo que eu estou mencionando agora já é um filósofo que chegou muito próximo do século XX. O Friedrich Nietzsche. Ele morreu no ano de 1900, então ele estava entre o século XIX e o século XX. E eu vou ler esse início da obra dele, que é chamada Sobre Verdade e Mentira num Sentido Extramoral. Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim, poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava, quando de novo ele tiver passado,
nada terá acontecido. O exemplo anterior de um filósofo que usou um mito, que é também chamado alegoria da caverna, e agora o exemplo do Nietzsche, que é um filósofo alemão, são exemplos de como a filosofia também ela não é tão facilmente definível como um tipo de conhecimento contrário ao mito. Eventualmente, o filósofo teria liberdade de usar mitos, usar lendas para promover reflexões. Porém, é muito importante a pessoa que está se interessando por esse assunto ter claro que mitologia é diferente de filosofia. Mitologia é um tipo de conhecimento cultural de algum povo sobre como o mundo é. A filosofia busca uma metodologia de razão, de reflexão para justificar o conhecimento que está propondo, justificar a reflexão que está promovendo, certo? Porém, são coisas diferentes, mas diferente do conhecimento científico, a filosofia pode eventualmente fazer uso de linguagem literária, de linguagem mitológica, de linguagem lendária, como nesses dois exemplos, no caso do Platão e do Nietzsche. Porém, a gente observa, assim, estatisticamente, que é uma exceção. Alguns filósofos podem fazer uso do mito e da lenda, mas comparando com o grande número de filósofos, isso está num universo assim, muito restrito. São pouquíssimos filósofos que fazem isso. Em poucas palavras, a gente poderia dizer que o mito é considerado como uma lenda ou uma informação falsa, a filosofia seriam saberes reflexivos e a ciência, conhecimentos testáveis. Essas seriam algumas características dessas três formas de conhecimento. Então, eu retorno àquilo que eu disse que ia explicar sobre o seu Jair. Por que algumas pessoas se referem ao seu Jair como um mito? Eles estão querendo dizer, se são pessoas que admiram o seu Jair, estão querendo dizer assim, nossa, é uma lenda viva. Né? Essa pessoa ela é tão excepcional que é uma lenda viva. Mas as pessoas que são contrárias às ideologias do seu Jair poderiam dizer assim, ele é realmente um mito, porque ele é uma informação falsa. A gente sabe, no dia a dia, que a palavra mito é usado como sinônimo de mentira. Alguém vem com uma informação, as mais conhecidas é aquela que, por exemplo, tomar abacate com leite, a pessoa passa mal. Aí alguém ouve isso e fala assim, isso aí é mito. Ou seja, isso é mentira. Alguém inventou essa história e ficou divulgando ela, mas se a gente for analisar, ela é uma mentira. Tem um remédio muito bom contra o coronavírus, que é a cloroquina. Aí vão fazer várias pesquisas, vários estudos, falar assim, isso aí era um mito. Isso aí é uma lenda que inventaram, mas ela foi provada como falsa, certo? Então essa é uma reflexão que eu queria promover, relacionando a mitologia à filosofia. E por que eu digo que promover uma reflexão? Porque hoje em dia, com tantos assuntos disponíveis, uma separação que a gente vai começar a observar entre as pessoas é uma separação entre as pessoas que só sabem reproduzir uma ideia e as pessoas que sabem refletir sobre uma ideia. Quando você estuda sobre a diferença entre mitologia e filosofia e coloca de maneira maniqueísta, mitologia é lenda, filosofia, razão, você deixou de problematizar a questão, que foi o que eu fiz aqui nesse vídeo. Eu problematizei a questão e hoje essa capacidade de problematizar as informações é o que vai separar as pessoas assim muito superficiais das pessoas que sabem que o conhecimento depende de uma reflexão mais profunda para ele não ser assim facilmente questionável, certo? Então, com isso, eu concluo
esse assunto. Agradeço pela participação, pela audiência. Eu gostaria que, se possível, vocês deixassem comentários, pedidos para novos vídeos. E esse eu acredito que seja um dos bem fundamentais sobre o estudo de filosofia. E a minha intenção é continuar realizando vídeos desse tipo, certo? Muito obrigado e até a próxima.